Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, por que o brasileiro não gosta de ler? Bom, eu quero enfatizar o primeiro ponto. Porque a mídia como um todo, ela não nos incentiva, ela não nos convida a ler. Você vai ter alguns programas menores, por um canto ou por outro, que nos convidam a estudar mais, algum canal ou outra de televisão, como TV Escola ou TV Cultura. Aqui em Maringá não tem TV Cultura. Então já me lasco por aí. Quem, alguns anos atrás, quem não tinha acesso à internet estava lascado, porque você não tem TV Cultura aqui, ou TV Futura. Pô, eu curtia demais TV Futura, velho. E TV Escola, pô, tem uns negócios muito doidos. Começa por aí, que não são todos os programas de televisão, todas as televisões que enfatizam o estudo. Telecurso 2000 passava às 5 horas da manhã na minha época de criança. Pergunto, quem vai acordar às 5 horas da manhã para assistir Telecurso 2000? Ninguém. E também não condeno. Não condeno ninguém. Ninguém também é obrigado. Você pega os programas midiáticos das novelas. De todas as novelas que você tem assistido na sua vida, se você assistiu, quantas vezes você viu pessoas lendo assim? Uma pessoa, um personagem, ou uma pessoa mesmo, ela sentada e lendo um livro. Quantas vezes você se lembra? Você se imagina nessa cena? Outra coisa, pessoas que são marcadas pelo seu traço de inteligência, tipo personagens de novela, de uma novela que você tem assistido, ou de um filme brasileiro que você tem assistido, que tenha um traço marcante como inteligência. Quer ver? Vamos pegar X-Men, Charles Xavier, Fera, duas pessoas extremamente inteligentes. Jean Grey, Magneto. O próprio Magneto também era uma pessoa extremamente inteligente. Isso é marcado na pessoa dele. Também tinha lá o Apache Trovejante, que era um indígena que mexia com tecnologia, extremamente inteligente. Ok? Você pega... Estou pegando aqui a Marvel. Pegue a DC, Batman, um homem extremamente inteligente. Ele é marcado pela inteligência. O Batman. Você tem o Marciano. Você tem o Cyborg. Você tem personagens marcados pelo grau de inteligência deles. Você pega desenhos, animes japoneses, que é entretenimento. Você tem personagens que são marcantes pela sua inteligência na lata. Na lata. Quem que é extremamente inteligente nos animes japoneses? Você pegar, por exemplo, Naruto. Dentro do Naruto você tem o Shikamaru, você tem a Sakura. Estou pegando aqui dois, essencialmente, que são marcados pela sua inteligência. Se você pegar o Dragon Ball, dentro do Dragon Ball você tem a Bulma. A Bulma criou uma máquina que atravessa o tempo. Por mais que ela não brigue, ela é marcada por isso dentro do Dragon Ball Z. Você pega Yu Yu Hakusho, você tem o Kurama. O Kurama, do cabelo vermelho lá, o Kurama é um dos personagens mais inteligentes dentro do desenho, dos grandes estrategistas. Entende? E dentro da literatura japonesa, dentro dos desenhos japoneses, você vai ter pessoas que incentivam o estudo, são estudiosas e por aí vai. Você pega no Brasil, desenho brasileiro. Pega um desenho brasileiro. Turma da Mônica. Quem que é o inteligente da Turma da Mônica? Entende? Compreende? Nos filmes brasileiros, quantos personagens de filmes são inteligentes? Cara, o mais próximo de inteligente que eu já vi foi o Capitão Nascimento. Capitão Nascimento, olha que interessante, Capitão Nascimento treinando no Tropa de Elite 1, treinando a tropa dele lá, falando estratégia em vários idiomas. Pô, cara, isso é mais próximo de ensino, além do que é o mais próximo. Posso mencionar aqui uma cena de um filme. Não que o Capitão Nascimento seja marcado pela sua inteligência, mas uma cena. Você tem no Sítio do Capão Amarelo apenas o Visconde Sabugosa. Então você tem poucos personagens. E ainda eu tô mencionando aqui coisas que são secundárias. Eles não aparecem tanto como nas novelas,
ou não aparecem, tipo, mano, não aparece. Então, já começa por aí. A literatura, a mídia nacional não enfatiza a leitura. Não enfatiza a leitura. Você pega aí Datena, Siqueira, esses programas jornalísticos. Eu te pergunto, não é o foco deles, claro, o foco deles é falar de violência, de sangue, de morte, de estuprador, de assalto. O negócio deles é falar isso. Mas em que momento eles falaram, olha, eu tô lendo este livro aqui, ó, este livro aqui, ó. Este livro aqui, ele está tratando dos altos índices no Brasil, dos altos índices de violência. Ele está explicando o porquê. Quando é que começou? Você não vai ver o cara fazer isso. Nas novelas brasileiras, você não vai ver eles enfatizarem pessoas inteligentes, personagens inteligentes. Tem lá o cara que é sábio. O cara é sábio. Tal. Mas, tipo, não tem, você não vê os livros, lendo livros. Não. Entendeu? É mais ou menos. Então, a nossa mídia como um todo, ela não enfatiza o estudo. Não enfatiza o conhecer além. Entende? Quando você pega todos esses personagens que eu mencionei aqui, dos animes, dos desenhos, eles fazem, querendo ou não, indiretamente ou não, eles te convidam a conhecer o mundo de maneira plena, né? Pô, imagina, a Bulma inteligente o suficiente para criar uma máquina do tempo. O Batman criou uma máquina que atravessa dimensões. Entendeu? O Xavier sempre é pego com um livro. O Xavier sempre está lá com um livro. Né? Entende? A Jean Grey sempre carregando o livro debaixo do braço. E por aí vai. E por aí vai. Então a nossa mídia, de maneira geral, não enfatiza o estudo. Claro, não é o foco dela, não é o foco e nem o dever deles. Porém, num ponto específico, é interessante. É interessante. Então, esse é um dos fatores. Partindo disso, a gente já vai para o segundo ponto. Logo, quando uma pessoa não é incentivada a estudar, isso eu já digo pela mídia em si, não é valorizada as pessoas que conhecem, é natural que a grande massa das pessoas não tenha um interesse no conhecimento. E elas também logo não vão ter estrutura suficiente, por exemplo, para não vão ter estrutura suficiente para poder educar os próprios filhos. Vou citar um exemplo muito interessante da minha infância. Minha mãe mandava meus irmãos estudarem, mandava todo mundo estudar, ok. Mandava estudar. Aí meu irmão chegou um dia, meu irmão revoltado com ela, falou assim, então tá, me ajuda a resolver essa equação aqui de matemática. Pá, para afrontar ela. E ela não sabia. Então, é claro que foi uma questão de afronta e tal, mas é interessante essa observação. Como é que você vai passar um conhecimento que você não tem? Como é que você vai ter um conhecimento que você não tem se você não foi incentivado a ter esse conhecimento? Não sei se vocês compreendem. Ah, mas tem a escola. Na escola o professor indica livros. Ok. Só que, eu não cheguei lá ainda. Só que, por exemplo, na escola eles vão te ensinar a ler aquele tipo de livro. Não vou nem entrar no âmbito, no âmbito político, mas eles vão te ensinar a ler que livro. Uma professora que tentou fazer eu ler muito, tentou fazer eu ler na minha adolescência, ela me deu a desgraça de um romance. A porcaria de um livro que não me edificou em nada. E também não me convidou a estudar mais. Compreende? Às vezes os professores eles indicam leituras erradas. Né? Tem livro de literatura brasileira que você começa a ler uma chatice. Sinceramente. Uma chatice. Né? O cara vai ler lá Dom Casmurro vai aprender a ser corno. Não sei se você está captando. Então, são vários fatores que fazem com que o brasileiro não valorize o conhecimento. Não valorize o conhecimento. Um outro fator que é muito interessante para que o brasileiro não valorize o conhecimento. Conhecimento é só para quem vai ser alguma coisa. Então, por exemplo, eu sou teólogo,
Eu estudei teologia, então eu tenho que ter livros de teologia aqui. É um dever eu ter um livro de teologia. Só que para quem não estuda teologia, não é um dever ter um livro de teologia. Eu só vou ter livros de história aqui se eu for historiador. Aí sim, aí é meu dever, é minha obrigação. Mas se eu não for estudar história e ser professor de história, não é minha obrigação. Tá entendendo? Eu só tenho que ter livros de química e advocacia se eu for estudar isso. Não sei se você está compreendendo. Jornalismo, filosofia, sociologia, esses tipos de livros de literatura só é obrigado a ter, ou ele só vê a necessidade de ter se ele for estudar sobre o assunto. Compreende? Então, logo, por exemplo, o cara vai estudar linguística. Só vai estudar linguística quem fazer letras. Se o cara não vai fazer letras, ele não vai ter livro de linguística. Ele não sente a necessidade de conhecer esse assunto. Compreendeu a complexidade do negócio? Então o brasileiro ele tem esse negócio enraizado na cabeça dele, dentro da mentalidade dele. Então, por exemplo, eu sempre comentei coisas de história, de história, teologia com as pessoas com quem eu trabalho. E o interessante é que eu sempre conversava com um amigo meu sobre o preconceito. E olha que interessante, ó, observa a cena. E eu sempre falo pra ele, ó, sempre falei e sempre falo, o Brasil, preconceito não é racial. Tá, eu sempre falei isso. Depois que eu tava cursando história, eu falei isso, ele falou, então você tá aprendendo isso na faculdade? Eu falei, não, velho, eu sempre falei isso pra você. Tipo, o meu argumento não era levado em consideração porque eu não era estudioso de história. Agora, porque eu sou estudante de história, eu vou ser historiador, a minha opinião vale. Não, pera aí, cara. Não, meu amigo. Não é assim que funciona. Mas o brasileiro, de maneira geral, tem esse pensamento. O cara está estudando teologia para ser pastor. Porque eu falo de vídeo de grego aqui, falo de Bíblia aqui, tem nego que chama de pastor. Agora não tem chamado por causa da camiseta regata. Do puné, mano. Beleza? Beleza? Tipo, no brasileiro ele é muito fechado nisso. Né? Até lembrei agora. Tipo assim, mano. Se você falar, mano, você tem que gostar de rock, de rap. Se você veste preto, você tem que ser roqueiro, né? Se você veste uma calça apertada, você tem que ser sertanejo. Se veste bota, tem que ser sertanejo. E necessariamente não. Necessariamente não. As coisas são muito mais abertas. Então, essa mentalidade fechada que a gente tem é que complica a nossa situação. Complica. Entendeu? Então, como a gente resolve, cara? Já afirmo, não é uma responsabilidade da mídia, não é uma responsabilidade da escola e não é uma responsabilidade do governo. Ler, estudar é uma responsabilidade sua, é um conhecimento seu. Você tem que buscar isso. Você tem que ter a vontade. Por onde começa, Adolfo? Eu mencionei aqui várias áreas de estudo. Talvez uma delas te interesse. Talvez o seu assunto seja literatura, sei lá. Não estou aqui para te julgar. Não estou aqui para te julgar. Entende? Mas é uma coisa que você tem que decidir. E essa influência sua, e essa atitude sua vai influenciar outras pessoas. Quantas pessoas aqui começaram a estudar grego porque eu gravo vídeos falando sobre grego? Quantas pessoas conheceram crítica textual, conheceram alguns pontos, sobre a minha própria igreja, ou tiveram uma visão, conheceram outros autores porque eu apresentei aqui neste canal. Compraram livros, me perguntam sobre livros, né? E conheceram essas obras através do meu canal. Então veja, você influencia outras pessoas. Isso é extremamente importante. Oi, Mariana. O cinza. E aí, cara? Deixa ele aí. Então, isso aí é extremamente importante. Eu fiquei muito feliz. Tem um amigo meu chamado Leidson, Estudos Originais, e ele postou uma foto dele no Facebook
dele dando uma aula de história para crianças. Ele é professor de história. E eu fiquei muito feliz porque ele foi lá e gravou o vídeo, na foto ele estava dando a explicação de história com palavras em grego. Vai, Preta, chega aí, Preta. Com palavras em grego, né? E quando eu olhei, eu falei, porra, cara, se meu professor de história tivesse me dado uma aula desse jeito, eu falo, mano, as coisas teriam talvez sido melhores. Tipo, imagina, um cara dando aula de história ou de sociologia, não sei bem, para eu sei que ele dá aula para crianças ou para adolescentes, não sei bem. Ele trabalha meio mais ou menos na área da pedagogia e tal. Criança de quinta série, velho, entendeu? Colocando lá palavras em grego. E ele já me falou que começou a estudar grego porque eu convidei a estudar grego, né? Um outro rapaz também, ele me mandou um vídeo certa vez dele ensinando o alfabeto grego e as palavras gregas para a filha dele. Eu falei, velho, é isso aí, mano. É isso aí. A gente incentiva as pessoas a estudarem grego, né? A gente incentiva. A gente incentiva as pessoas ao estudo, de maneira geral. Claro que eu estou falando aqui do grego, que atualmente assim, é minha paixão aqui, né? Então é nossa responsabilidade individual. Como um todo, a mídia não vai fazer isso, porque não há interesse, necessariamente. A escola, os professores vão fazer o que podem dentro dos limites dele, mas eles não conseguem abarcar todas as pessoas. É claro que os professores vão ter sempre a função primordial a incentivar aos estudos, isso é fato, né? Mas você como pai, você como mãe, você como líder de igreja, tipo, você tem que estudar, você tem que convidar as pessoas ao estudo. Mostrar que você tem estudado. Por aí vai, né? E por aí vai. Então, é difícil dizer, porque a sociedade ela tem que se educar como um todo. Não espere governo te educar. Tipo, não espere. Não espere, porque o governo ele sempre vai passar para você a informação do governo vigente. Seja no governo de direita ou seja no governo de esquerda, mas sempre o ponto de vista vigente. Então, se no momento é a esquerda que comanda, o foco vai ser formatar pessoas que defendam a esquerda. Se o governo é mais de direita, o foco vai ser criar pessoas que pensem como a direita. Então, não é o ideal para uma educação. Não é o ideal para a construção do indivíduo, né? Eu fui convidado por um cara chamado Pedro Apolinário a estudar, lendo um livro, Explicação de Textos Difíceis da Bíblia. E é por causa desse livro que eu estou aqui hoje, conversando com vocês. Eu já falei isso no canal. Quem é velho no canal tá ligado, já tá cansado de ouvir quem foi Pedro Apolinário. Explicação de Textos Difíceis. Mas antes, eu senti a necessidade de voltar a estudar, né? E por aí vai. A minha igreja me convidou, a igreja que eu frequentei, comecei a frequentar, que foi a igreja de 27º dia, me convidou a estudar. Cara, a primeira coisa que me deram foi um livro. Um livro que abarca um longo período da história, né? Um livro chamado Grande Conflito. Foi uma versão resumida, demorei uns 3 meses para ler, mas me deram um livro. Eu falei, pô, cara, quem é que dá um livro para você? Me apresentaram estudos sobre Daniel e Apocalipse, cara, que eu nunca tinha imaginado em ouvir nas igrejas que eu frequentava, né? Na igreja que eu frequentava. Então, eu me tornei adventista porque eu comecei a estudar e eu senti necessidade de estudar. Isso aí, minha história já está mais do que contada no canal aqui ao longo dos vídeos. Entende? Então, assim, nós como um todo temos que estudar e convidar pessoas a estudarem. Não sei, eu não estou dando uma solução, estou confundindo, misturando assuntos aqui, é natural, é normal. Mas comece por você. Entendeu? Comece por você. E tamo junto aí no campo de batalha. Deus abençoe seus estudos e por aí vai.